Daniel capítulo 4. Daniel 4, a partir do verso 34, diz: Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Vamos orar? Senhor, conduza as nossas mentes a entender a Tua palavra, os nossos corações a aceitá-la, e que o Senhor, que tem nos falado de muitas maneiras, e tem nos falado principalmente através da exposição da Tua palavra ao longo de anos e anos, nos fale mais uma vez nesta manhã. Nos dirija para perto da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O nome Daniel significa Deus é juiz. Daniel era um príncipe da linhagem davídica e desde jovem ele era diferenciado dos demais. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e você percebe dons e talentos e capacidades que Deus lhe conferiu, fazendo dela uma pessoa diferente? A pessoa tem um QI elevado, a pessoa é simpática, a pessoa diferente, acima da média. Diz a Bíblia que Daniel era assim. Olha o que diz o verso 20 do capítulo 1. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou, ele e os seus amigos, 10 vezes mais doutos. Eu queria saber como que foi feita essa medição, né? 10 vezes. 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então esse príncipe da linhagem davídica, ele era desde cedo diferente dos demais. Ele fez parte daquele, quem conhece a história do Velho Testamento, a história dos judeus, Daniel fez parte daquele grupo, daquele primeiro grupo de cativos que foi levado da Judéia por Nabucodonosor lá para a Babilônia. Várias levas. A primeira delas, Daniel foi. Daniel foi alguém que viveu bastante,
camarada viveu 90 anos. Já não fazia mais parte daquele grupo de pessoas que viviam 700, 600 anos lá na Bíblia. Viveu 90 anos. Desses 90 anos, Daniel usou, ou foi durante 72 anos, estadista. Ou seja, ele durante 72 anos foi um oficial do governo babilônico. E num desses momentos em que serviu ao governo babilônico, ele chegou a ser uma espécie de primeiro-ministro, ter um cargo importantíssimo. Diz a Bíblia que Daniel foi contemporâneo de Jeremias, Ezequiel e de um outro que não é tão famoso como Jeremias e Ezequiel, mas importante na história do povo judeu, chamado Zorobabel. Se você olhar aí no verso 2 do capítulo 9, o texto mostra que Daniel ele conhecia uma profecia que Jeremias fez acerca do exílio do povo judeu durante 70 anos. Olha aí o que diz esse verso. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Daniel conhecia a profecia de Jeremias. Daniel era conhecido, como mencionei, de Ezequiel. Dá um pulinho lá no livro de Ezequiel, capítulo 14, nós vamos ver Ezequiel fazendo referências a Daniel. Ezequiel 14, verso 14, diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. E ainda capítulo 28 de Ezequiel, verso 3 diz assim: sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Então, ele não apenas foi contemporâneo de Ezequiel, de Jeremias, como ele teve um certo contato com esses 2 profetas. Algumas palavras acerca do livro de Daniel. A história narrada no livro, do primeiro ao último capítulo, essa história acontece num período de 72 anos, que corresponde a 4 dinastias, ou seja, 4 reis a quem Daniel esteve trabalhando junto com eles. O livro ele pode ser claramente dividido em 2 partes. Na primeira parte, a gente encontra ali a história pessoal do profeta Daniel. E na segunda parte, aquela parte final, conta-se ou fala-se, normalmente quem lê o livro de Daniel lê só a primeira parte. Porque a segunda parte vai falar de profecias, de uma profecia mundial, e aí a gente não entende muito bem. E nessa segunda parte, Daniel tem então uma série de visões acerca da história do mundo. Daniel conta ali acerca dos impérios mundiais que vão se sucedendo no controle do mundo, no controle da história. E em todas essas sucessões, Daniel diz, na verdade, quem está controlando é Deus. É Deus quem controla, quem coloca, quem retira os impérios. É basicamente essa a mensagem da segunda parte do livro. Na parte inicial, na primeira parte, Daniel é mencionado na terceira pessoa. Já na parte final, ele é o próprio narrador. O livro ele foi escrito em 2 línguas, no aramaico, que era ali a língua dos povos do Oriente, e no hebraico, que era a língua do povo judeu. Então ele é um livro diferente dos demais. Isso significa o quê? Que o conteúdo de Daniel
ele é dirigido tanto a judeus quanto aos gentios. Certamente que por causa dessa segunda parte, onde há uma mensagem aos outros povos. Um outro detalhe interessante e importante do livro, lá no capítulo 9, diz que Daniel, há uma expressão lá chamada assim, Daniel é muito amado do Senhor. Uma vez eu ouvi o pastor Ivênio pregando e ele disse que ele não tem muitos ciúmes na vida, muitas invejas, mas que um ciúme, uma inveja que ele tinha era de Daniel, por causa dessa expressão. Ele disse: como que eu tenho inveja de Daniel, porque ele era muito amado do Senhor. Convenhamos, gente, que isso aqui não é para qualquer um. Uma pessoa que você ama muito, você sabe o carinho, o afeto, a preocupação que você tem com ela, com aquele que é o objeto, com aquela que é o objeto do seu amor. Imagine alguém que recebe essa designação. Daniel era muito amado do Senhor. O livro, de forma indireta, convida a pessoa que está lendo a refletir, a analisar, a ponderar sobre a relação que existe entre fé e fidelidade. É interessante que em todo o Velho Testamento a palavra fé aparece só 2 vezes. Você pegar uma concordância, você vai ver que a palavra fé em todo o Velho Testamento só aparece 2 vezes. E nessas 2 vezes que a palavra fé aparece, ela poderia ser traduzida porque tem o mesmo sentido de fidelidade. Apesar disso, a fé é algo importantíssimo no Velho Testamento. Tanto que o capítulo de Hebreus sobre os heróis da fé menciona personagens do Velho Testamento. Mas a ideia de fé aqui no Velho Testamento, ela se expressa em verbos, ou ela está presente em verbos como crer, confiar, esperar. E segundo o livro de Daniel, a fé é algo que está em relação direta com a fidelidade. Sempre que você vê uma pessoa fiel a Deus no Velho Testamento, você vê ali um exemplo de grande fé. Ou seja, na fidelidade se pressupõe a fé. A fidelidade é evidência de fé, é consequência da fé. A fidelidade pode ser definida como uma vida de fé, um viver pela fé. Por que Abraão é chamado de o pai da fé? Porque ele foi fiel a Deus. E diz o livro de Gênesis que Abraão andou com Deus. E esse andar com Deus é um andar pela fé. Então, o livro de Daniel nos lembra, nos ensina que essa vida de fé é característica, é resultado, é evidência daquelas pessoas que foram salvas, libertas, justificadas por Deus. Ou seja, aquele que creu é aquele que anda em fidelidade. O que anda em fidelidade é porque creu. A expressão prática da nossa fé, vai nos ensinar Daniel, é uma conduta fiel diante de Deus. Portanto, existe uma relação direta entre fé e fidelidade. Por isso que a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que o justo vive pela fé. Ou seja, o viver dele, um viver de fidelidade por fé.
Então essa relação entre fidelidade e fé é muito perceptível na vida de Daniel. Fica muito evidente quando se lê o livro de Daniel, fica muito claro essa relação entre a fé e a fidelidade ao Senhor. Uma coisa está ligada à outra, uma coisa anda junto com a outra. E o que eu quero levar você a pensar hoje de manhã é isso. Essa relação, algumas características dessa relação de fé e fidelidade na vida de Daniel. Primeiro, a fidelidade de Daniel, como acabei de mencionar, ela estava sustentada ou se baseava unicamente na sua fé em Deus. O livro de Daniel mostra que ele atravessou com fidelidade momentos terríveis da sua vida, momentos de grande prova. Só que já há uma lição para a gente, né? Quando nós somos provados por Deus, será que nós nos mantemos fiéis? Ou nós mercadejamos o Evangelho, voltamos atrás em princípios? Diz o livro que Daniel, quando tinha 70 anos, enfrentou a cova dos leões. E esse ano eu levei Arthur lá no zoológico. E nós fomos lá vendo aqueles animais. E quando a gente chegou na jaula do leão, a primeira coisa que você lembra de Daniel. E aí, olhando para aquele animal lindo, do lado de lá da jaula, lindo, eu lembrei como que pode, né, Deus preservar um camarada como Daniel no meio dos leões. Parece mentira. Mas esse episódio foi um grande teste da fidelidade de Daniel. E no final desse teste, aquele episódio revelou a total confiança de Daniel em Deus. Olha o capítulo 6, verso 23, diz assim: então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e olha o que diz agora: nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Em Hebreus 11, lá na galeria dos heróis da fé, Daniel não é mencionado pelo nome, nominalmente, mas ele é mencionado quando o autor sagrado diz o seguinte: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Essa expressão, fecharam as bocas dos leões, nos mostra que existe um nome subentendido aqui: Daniel. Daniel, ele se manteve fiel a Deus, mesmo diante de tantas ameaças e problemas. E manteve-se fiel por causa... O que disse o texto? Manteve-se fiel por causa da sua fé, firme e sólida em Deus. Gente, geralmente, o teste da fé... o teste da sua, da minha, da nossa fé acontece
em momentos complicados em que nos é exigida fidelidade. Existe aquela história famosa, contada por dezenas de pastores, daquela igreja, não sei em que país, uma igreja subterrânea, em que alguns guardas chegaram ali e falaram assim: quem quer negar a Cristo, sai agora que os que ficarem aqui vão morrer. Alguns saíram, outros ficaram, e aí aqueles guardas disseram assim: bem, nós também somos cristãos e nós queríamos adorar a Deus com pessoas que são fiéis a Deus de verdade. Provou a fé ali. John Bunyan, autor do Peregrino, ficou 12 anos preso atrás das grades. E a justiça que o prendeu disse assim: olha, a chave está aqui. Basta você prometer que você não vai pregar o evangelho. E John Bunyan diz que era muito difícil para ele ficar preso, porque ele tinha uma filha cega que passava necessidades porque o pai estava preso e não podia trabalhar para sustentar a filha. Mas ele se manteve fiel àquilo que acreditava ser o certo. Ou seja, gente, a prova da fé é a fidelidade. A prova da fé é a fidelidade. Até onde nós demonstramos fidelidade e firmeza diante das provações que nos vêm? Será que a nossa fé, ela é resistente às provas difíceis da vida? Então a primeira mensagem do livro de Daniel é essa: a fé e a fidelidade, elas estão em absoluta relação. Os homens que viveram pela fé tiveram como teste crucial a fidelidade ao Senhor em momentos difíceis das suas vidas. Segunda verdade que Daniel nos mostra, o livro de Daniel nos mostra: essa fé do profeta, essa confiança de Daniel em Deus, ela se manifesta não apenas em fidelidade na hora da provação, mas ela também se manifesta numa vida de oração. A fé, ela está diretamente relacionada não apenas com a fidelidade, mas também com a oração. A dimensão prática da fé, ela é percebida não apenas em nossa fidelidade, mas em nossas orações. Ontem eu estava indo para Macaé, saí de casa às 6 horas, fui de carro e fui ouvindo uma mensagem. E logo no começo eu falei assim: não vai dar certo eu ouvir isso. O pastor começou a cortar, expondo a Bíblia, e o que eu estava ouvindo me cortando. E chegou uma hora que eu tive que estacionar o carro. Parei no acostamento para limpar o óculos, porque meu óculos estava todo borrado das minhas lágrimas. Impressionante como que Deus foi ministrando ao meu coração ali. No meio da BR-101, dirigindo, chorando compulsivamente. Por que eu estou falando isso? Porque dentre tantas coisas que eu ouvi naquela mensagem, eu percebi, e o pastor, aquele irmão que Deus utilizou para falar ao meu coração, falou assim:
Fé é demonstrada numa vida de oração. E ele me levou por vários argumentos e através das Escrituras a perceber que a minha vida de oração é igual à vida dos dinossauros, extinta. Irmãos, a nossa vida de oração, nossa relação de oração com Deus, prova se nós somos, se a nossa fé é de verdade ou não. Que sentimento de inadequação ao ouvir aquela mensagem. A parábola do juiz iníquo, conhece lá? A parábola daquele juiz mau e daquela viúva perseverante diante do juiz por uma causa. Aquela parábola contada por Jesus trata de que tema? Oração. O tema daquela parábola é oração. Mas é interessantíssimo a forma como Jesus termina aquela parábola. Jesus está ensinando sobre oração e a última palavra de Jesus naquela parábola é o seguinte: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Mas ele não está falando de oração? Por que ele encerra fazendo essa pergunta? A conclusão é óbvia, a razão é óbvia. Porque uma vida de fé, ela precisa ser necessariamente materializada numa vida de oração. Quem tem fé, ora. Quem tem fé, busca o Senhor em oração. Olha o que diz aí Daniel 6, verso 10. Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa. Essa Escritura aqui, para quem não lembra, ou para quem não sabe, é que armaram uma arapuca lá para Daniel, fizeram uma armadilha, porque sabiam da vida de oração de Daniel. E aí então eles levaram o rei a assinar um decreto que ninguém no reino poderia invocar a outro Deus durante aquele período que não fosse aquele Deus lá deles. E eles sabiam que Daniel invocava o seu Deus. Então Daniel, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. O rei acaba de dizer: ninguém faça nenhuma súplica a nenhum Deus que não sejam os deuses babilônicos. Porque quem fizer vai ser lançado lá na cova dos leões. E isso não faz a menor diferença para Daniel. Diz o texto que quando ele soube que o negócio foi assinado, ele vai lá e faz o que aquele negócio tinha proibido. Assim como ele costumava fazer, ele continuou fazendo 3 vezes por dia. E olha o detalhe do texto, né? A gente aprende isso lá na EBD. Ele não fecha a janela, ele deixa a janela aberta para mostrar para todo mundo que ele continua buscando ao seu Deus. Ele, em momentos de provação, ele é fiel. E em momentos de provação, ele permanece orando. A oração era uma prática constante na vida de Daniel, 3 vezes por dia. Não é que você vai... Isso aqui não é um texto doutrinário que você tem que orar 3 vezes por dia, mas mostra o quê? Que o seu dia tem que ser vivido na presença de Deus.
E até onde essa mesma verdade pode ser dita ao nosso respeito? Nós valorizamos a oração individual. Nós, homens,